Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo de número 6. Se você traz caderno, caneta e você anota, você faz muito bem. Amém? Sempre chega em casa, dá uma revisada na palavra, dá uma meditada, né? Porque senão cai no esquecimento. Cai ou não cai, irmãos? O que a irmã Dani pregou a semana passada? Oxi! O que eu preguei semana passada, irmãos? Eu preguei sobre o rei Ezequias, né? Ele estava doente de morte. Ele orou, ele clamou, né? Ele recebeu saúde, ele recebeu vida, né? Ele recebeu ali socorro urgente, né? E nós vimos o salmo: apressa-te, ó Deus, hein? Me abençoar, amém? E nós vamos ver hoje, irmãos, que para vivermos uma mudança, nós precisamos mudar as nossas sementes, nós precisamos mudar o nosso plantio. Sem mudar a semente, sem mudar o plantio, não vai ter mudança. Olha só o que a Bíblia diz, Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, fala assim, ó: não erreis, Deus não se deixa escarnecer ou zombar, porque tudo o que o homem semear, plantar, isso também, o que diz, irmãos? Colherá, amém? Então não adianta tudo que nós plantarmos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher, amém? E Madane, o que são sementes? Palavras são sementes, atitudes são sementes, tudo que nós fazemos, irmãos, são sementes, nós estamos plantando, nós estamos semeando. Então, se eu quero, irmãos, no ano de 2023, colher melancia, eu digo, não posso plantar jaca. Porque se eu plantar jaca, eu vou colher jaca. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, da mesma maneira do ano passado, eu vou chegar ao mesmo lugar. Eu vou chegar ao mesmo objetivo, eu vou ter a mesma colheita. Então nós precisamos de uma mudança de semente, amém? E aqui no versículo de número 8, a palavra de Deus fala sobre duas maneiras de semear. E diz assim, ó: porque o que semeia na carne, na inclinação natural, no humano, aquela natureza caída, corrompida, lá que veio de Adão e Eva, aquela natureza afastada de Deus. A Bíblia diz, o que semeia na sua carne, né? Aí você pode ler depois em casa, Gálatas capítulo 5, sobre as obras da carne. Irmã Dani, o que é semear na carne? É semear na ira, é semear na discórdia, é semear com briga, com gritaria, né? É semear com divisão. Tudo isso, irmãos, é semear na carne, amém? É tudo aquilo que é humano, é tudo aquilo que é natural, é tudo aquilo que é mais fácil de fazer. O que é mais fácil, irmãos? Brigar ou ter paz? Ter paz é mais fácil? Que a gente precisa se esforçar para andar em paz, não é assim? A gente precisa se esforçar, a Bíblia diz, nós temos que nos esforçar para seguir, para andar em paz. É mais fácil brigar, é mais fácil, irmãos, discutir, é mais fácil, irmãos, querer ter razão, né? Tudo isso é mais fácil, por quê? Porque é da natureza humana, porque é aquela inclinação para o mal, para o erro, para o pecado, né? Então, se tá tudo muito fácil, né? Se tá tudo muito fácil, se tá tudo muito no automático, eu tô vivendo sem pensar, sem meditar, sem orar. Opa! Tem uma grande possibilidade de eu estar andando na carne, de eu estar agindo na carne.
Então a Bíblia diz, porque o que semeia na carne, ele ceifará, ele colherá corrupção. O salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. Semear na carne, irmãos, é colher morte. É piorar a situação. Imagina que alguém lá está brabo, te xingou, brigou com você, que nem disse, te encheu de coisa, te encheu de lixo. E aí vai subindo aquele calorão, o sangue vai fervendo, a pessoa vai ficando vermelha, dali um pouco a pessoa não está no espírito, age na carne, fala de cabeça quente. O que acontece, irmãos? Piora. Às vezes vai para uma situação de agressão física. Às vezes, irmãos, causa lá uma separação, um divórcio. Às vezes torna-se um caso até mesmo de polícia. É sério o negócio. Nunca vai ser bom nós plantarmos, nós agirmos na carne. Aquele que agir na carne, plantar na carne, ele vai colher corrupção, ele vai colher morte. Mas a Bíblia diz, mas o que semeia? De que maneira, irmãos? No Espírito. Espírito com E maiúsculo. Espírito de Deus. Aquele que semeia segundo a natureza de Deus, segundo os conselhos bíblicos, diz, do Espírito fará o quê? Colherá a vida eterna. Tem como colher a vida eterna andando na carne? Tem como herdar, irmãos, a vida eterna se inclinando, semeando na carne, irmãos? Não. Aquele que planta na carne, ele perde o céu. Olha que forte, irmãos. É muito forte isso. Aquele que anda segundo a natureza, anda segundo o curso desse mundo, o curso dessa vida, irmãos. Aquele que não procura ser diferente, andar em espírito, ele não vai conseguir herdar o reino de Deus. Ele não vai conseguir, irmãos, ter a salvação. Então, as sementes que nós plantamos definem o nosso futuro, não só nessa vida, não só nesse mundo, mas definem o nosso futuro, o que, irmãos? É eterno. Ou seja, não coloque em risco a tua salvação. Amém? Irmã Dani, mas eu já nasci em pecado, como Davi disse no Salmo 51. Irmã Dani, eu já nasci em iniquidade, eu já fui contaminado pelo pecado de Adão e Eva. E agora o que eu tenho dito, né? Toda sexta-feira, o principal versículo, segundo livro de Coríntios, capítulo de número 5. Segundo livro de Coríntios, capítulo de número 5. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar de natureza para mudar a inclinação. Eu preciso mudar de natureza para mudar a semeadura. E aqui em segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo de número 17, a Bíblia diz assim, ó: assim que se alguém está em Cristo, já vimos o que é estar em Cristo, é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Assim como Cristo não viveu para Ele, mas viveu para Deus, viveu para o Pai, assim também nós temos que renunciar, nós temos que crucificar a nossa carne. A nossa carne quer brigar, mas a gente fala, não, eu estou em Cristo, minha carne está crucificada, minha carne não manda, eu vou andar em paz. Amém? Eu quero xingar, eu quero gritar, eu quero protestar.
mas eu vou crucificar a minha carne, porque eu estou em Cristo. Cristo não foi crucificado, irmãos? Sim ou não? A nossa carne também precisa. Jesus, ele disse: quer ser meu discípulo? Toma a tua cruz. Sacrifica a tua carne, o teu eu, a tua vontade. Morre para o mundo, para o pecado todo dia. É isso que está em Cristo, irmãos. Não é estar na igreja. Tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Que está na igreja, mas está fazendo coisa errada. Está dizendo: porque eu quero isso. Porque esse é o meu sonho. Porque essa é a minha vontade. Paulo disse: já não vivo mais eu. Se eu fui crucificado em Cristo, eu não estou mais vivo. Não vivo mais eu, é Cristo que vive. É Cristo que vive em mim. Não coloca a tua vida no centro de todas as coisas. Não deixa o teu eu, o teu ego governar, dominar. Irmãos, isso é carne. Isso é carne. Isso vai te levar, irmãos, à morte. Eu estou lendo Eclesiastes, eu estava vendo ali Salomão, com toda a sabedoria que Deus deu, com toda a riqueza que Deus deu, com tudo que ele tinha, ele se sentia realizado, ele se sentia feliz, irmãos. Ele estava sempre o quê? Com um vazio, em busca de algo. Então, nós temos que entender isso. Se alguém está em Cristo, o que diz? Uma nova criatura, recebe uma nova natureza. E diz: e as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez, o que, irmãos? Tudo se fez novo. Se antes você vivia a tua vida em ponta de faca, você é uma nova criatura agora. Você tem que aprender a resolver as coisas de jeito diferente, de maneira diferente. Se você era uma pessoa briguenta antes, agora tem que ser diferente, irmãos. A Bíblia diz que as coisas velhas se passam. E eis que tudo se faz novo. Deus te chamou para andar em novidade de vida. E essa novidade, irmãos, não é algo exterior. Não é algo, irmãos, ali que nós se esforçamos para ser diferente. É algo que vem de dentro para fora. Anota aí para você lá em casa. Chega diante de Jesus um homem religioso e ele pergunta em João 3: o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus, para herdar o reino dos céus? Jesus diz exatamente essa palavra. Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Irmãos, nascer de novo não é acessório. Nascer de novo, irmãos, não é uma coisa que se você nascer, amém, se você não nascer, amém. Não. Ninguém vai entrar no céu sem nascer de novo, sem ter o espírito recriado. Ninguém vai entrar no céu sem ter Jesus, sem ter uma nova criatura, sem ter uma mudança, irmãos, interior de coração. Quando uma pessoa vai comprar um carro, tem coisas que fazem parte do carro, para o funcionamento do carro, e tem coisas que são acessório. Sim ou não, irmãos? Ar-condicionado é acessório. Banco de couro, irmãos, é acessório. E roda. Imagina, você vai lá e você compra um carro que devia ter 4 rodas, mas tem 3. Tem como andar com esse carro, irmãos? Tem como? É necessário 4 rodas.
para entrar no céu, é necessário nascer de novo. Ou seja, é impossível entrar no céu com a antiga natureza, com a antiga inclinação para o pecado. Amém, irmãos? E aí eu quero te mostrar aqui um exemplo. Olha só porque que tem que haver essa mudança de natureza. Romanos, volta um pouquinho atrás, é o livro anterior, Romanos, capítulo de número 7. Depois de Eclesiastes, eu quero começar a estudar com os irmãos romanos. Romanos, capítulo 7. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui no versículo 5. Romanos 7, 5 diz: porque quando no passado estávamos na carne, não tínhamos nascido do Espírito, não estávamos em Cristo, o que acontecia? As paixões do pecado. O que diz aí, irmãos? As paixões. Como é que é uma pessoa apaixonada? Ela é intensa, sim ou não? Nós éramos intensos no pecado. Era ou não era? O pecado nos dominava, o pecado nos governava, o pecado nos cegava. Não era assim, irmãos? Quando via já tinha dito, quando via já tinha brigado. Quantas vezes, irmãos, eu fiquei cega pelo pecado? Eu lembro uma vez que uma menina, se levantou contra mim e veio para cima de mim para brigar, me puxou pelos cabelos e eu lembro que eu fiquei cega. Ela me abaixou pelo cabelo e eu perdi a visão, não via nada. E eu lembro que eu dei um soco na boca do estômago dela, ela abaixou assim e eu levantei com um soco, sem eu ver nada. Eu levantei com um soco. Quando os meus olhos se abriram, aquela menina estava com o rosto todo ensanguentado. O que isso é, irmãos? Demônio. Demônio. Quantas vezes talvez você lembra que você ficou cego, falou o que não devia, fez o que não devia? Aquela paixão, aquela inclinação, aquela força para o mal tomou conta de você. Só que o que a Bíblia diz? A Bíblia diz aqui, vamos ler de novo, irmãos. Porque quando nós estávamos, não é mais para estar, é para ser passado. As coisas velhas passam. Quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, o que diz ali, irmãos? Operavam em nossos membros. As nossas mãos, elas eram más. Mãos às vezes que roubavam, mãos às vezes que agrediam, mãos às vezes que condenavam. Os nossos pés nos levavam pelo caminho de morte, pelo caminho de iniquidade. Os pés levavam para a prostituição, motel, levava para lugares de drogas, levava por lugares de más companhias. O pecado operava em nossos membros, nas mãos, nos braços, nas pernas, nos olhos, os olhos sempre vendo o mal. Até onde não tinha, os olhos viam mal. A língua afiada, peçonhenta, venenosa. Não era assim, irmãos? O pecado operava em todos os membros. Para que aquilo operava? Para darem fruto. Para o que, irmãos? Para a morte.
E cada vez piorava, sim ou não? Cada vez que nós agíamos nessa paixão, nessa inclinação, mais nós nos afundávamos. Mais a nossa vida ficava destruída. Mais escravos do inferno nós éramos. E aí, aqui quem está falando, irmãos, é o apóstolo Paulo, nesse domínio, nessa servidão do pecado. Depois, para entender melhor, você pode ler todo Romanos, capítulo de número 6, que fala que nós somos servos de quem nós obedecemos. Quando nós obedecemos o pecado, nós somos escravos do pecado. A pessoa é escrava do cigarro, não consegue se libertar. A pessoa é escrava da droga e não consegue se libertar. A pessoa é escrava, é carente. A pessoa é escrava da prostituição, não consegue se libertar. A pessoa é escrava da ira, tenta não se irar, mas aquilo opera nela, aquilo domina ela e ela não consegue se livrar. Então lá em Romanos diz que nós somos servos daquilo que nós nos sujeitamos, daquilo que nós obedecemos. E aí nessa questão de servidão, da morte operando, olha só o que Paulo, ele diz aqui no versículo de número 15, ele fala assim, ó, porque o que eu faço, eu não aprovo. Quantas vezes a gente fazia e depois batia aquele remorso? Por que eu fiz? Não vinha aprovação. Porque o que eu faço, eu não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Ele estava sendo dominado pela carne. Ele estava sendo dominado pelo pecado. E ele fala, e se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o que, irmãos? O pecado que habita em mim. Quem é que levava ele a agir daquela maneira, irmãos? Era o quê? Era o pecado. Eu estava pregando uma vez para os teens e eu falava, nós não podemos ter pecado de estimação. Nós não podemos ter pecado de estimação. É igual aquele pregador americano, né? O Shedd, ele prega com uma piton, uma cobra daquelas que é grossa assim, né? Que é capaz de comer um bezerro, que é capaz de comer até uma criança, né? E ele mostra uma piton pequenininha e ele dominando aquela piton, aquela cobra na mão dele, fazendo o que ele quer, botando até no bolso. Só que aquela cobra vai ficar pequena para sempre, irmãos? Tudo que nós alimentamos cresce. Quanto mais nós andamos no pecado, mais o pecado nos domina, mais o pecado nos aprisiona. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E quando vê a pessoa está enterrada, está afundada e já não consegue mais sair daquela situação. E aí ele vai alimentando aquela cobra está grande, e ele aparece, né, dentro de uma banheira cheia de sabão, uma cobra grossa, assim, dessa largura, e ele tentando puxar a cobra, e a cobra tentando enrolar ele e esmagar ele. É isso que o pecado faz, irmãos. É isso que o pecado faz. O apóstolo Paulo, ele diz, de maneira que agora já não sou eu que faço isto. Mas o que leva ele a fazer, irmãos? Mas o pecado, que faz o quê? Que habita em mim. Quem estava governando a vida dele antes de Cristo, irmãos? Quem é que estava governando a vida dele antes de Cristo? O pecado, a morte.
E a situação vai piorando, piorando, piorando. Não brinque com o pecado. Amém? Não brinque, irmãos, com o pecado. Aí diz assim, versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, o que ele diz? Não habita bem. Tem alguma coisa boa no homem sem Deus? Ele diz, da minha carne não tem nada de bom. Não confie na tua carne. Não confie no teu braço. Não confie no natural, no humano. Não confie. A Bíblia diz, traz maldição sobre si. Maldito o homem que confia no homem, na carne, no natural, no humano. Paulo entendeu, de mim não tem nada que seja bom. Eu quero colher boas coisas, mas em mim não tem nada de bom. Então eu vou ter que plantar, como irmãos, através do Espírito de Deus. Amém? Aí diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo sozinho, sem a ajuda de Deus, realizar o bem. Porque não faço o bem que quero. Ele até queria, mas ele conseguia fazer o bem? Não. Mas o mal que não quero, que luto para não fazer, que me esforço, ó o domínio, esse faço. Uma pessoa sem Deus, irmãos, ela é dominada pelo pecado. Ela é dominada pelas paixões. Ela é dominada pelo mal. Ela tenta se esforçar. Ela tenta fazer o certo. Ela vê o que a Bíblia diz para não mentir. Ela tenta se esforçar. Mas ela não consegue. Ela tenta, irmãos, mudar de vida. Mas sozinha, ela não consegue. A religião vai dizer para você, não minta, não xingue, não brigue, não se ire, não blasfeme, não murmure. A religião vai mostrar para você. A lei, irmãos, a lei, o Antigo Testamento, ela veio para mostrar o que é errado. É igual você diz para uma criança, não faz tal coisa. A criança ignora o não, e aí que ela faz tal coisa. Não é assim, irmãos? Então a lei só veio para mostrar o erro. Mas a lei, a religião, ela não consegue mudar o homem por dentro. Ela não consegue mudar a vida do ser humano. Quantas pessoas, irmãos, ficam dentro da igreja, de uma maneira religiosa, se esforçando para fazer o que é certo e não consegue. Porque não mudou aqui dentro do coração. Porque não entendeu ainda que não é na força da carne e do braço. Não é na religião, irmãos. Não é na justiça própria. Mas é recebendo Cristo e deixando Cristo fazer a obra. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando o Filho nos liberta, verdadeiramente nós somos livres. Olha o que Paulo diz aqui. Parece que tem nada a ver com o assunto. Mas ainda no capítulo 7, no versículo 1, Paulo diz assim, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, os que sabem o que é certo e errado. Não cobiça, não mata, não mente, não adultera,
não rouba. Sabe aqueles não que a palavra diz? Pois é, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Aí Paulo dá um exemplo, versículo 2. Porque a mulher está sujeita ao marido. Quanto tempo? Enquanto ele vive, está ligada pela lei, mas morto o marido, o que diz a Bíblia? Está livre da lei do marido. Você casou para sempre. Homem de uma mulher, mulher de um só marido. Você casou diante de Deus e diante dos homens. Até o fim da vida. A pessoa ficou viúva. Ela vai ficar casada com gente morta, irmãos? Morreu, faleceu, o marido ou a mulher, o outro está livre daquela lei, daquele compromisso registrado lá no cartório, ficou livre. Aí o versículo 3 fala assim, de sorte que vivendo o marido, se tiver outro, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. Assim, não será adúltera, se for de outro marido. Irmã Dani, o que tem isso a ver comigo hoje? Irmãos, antes nós éramos do diabo. Antes nós pertencíamos ao Deus desse mundo. Mas quando nós aceitamos Jesus, olha o que a Bíblia diz, versículo 4. Assim, meus irmãos, também, vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro de quem? Daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que não mais venhamos colher na carne, mas para darmos frutos para Deus. Você está em Cristo. Você morreu para a lei do pecado. Você morreu em Cristo para o governo do pecado. E agora você pertence a outro. Diga, ô glória! Você pertence a Jesus. E Jesus, ele te livra, irmãos, do governo da carne. Jesus, ele te livra, irmãos, das paixões, das concupiscências. Jesus dá a força que você precisa, irmãos, para vencer. Eu lembro, irmãos, logo no começo, a minha mãe ia na igreja, eu digo, lustrava os bancos da igreja. Nós íamos na escolinha, nós sabíamos o que era certo, o que era errado, se esforçava para fazer aquilo, mas não conseguia viver, não conseguia praticar. Era uma religião. Nós não conseguimos permanecer dentro da igreja. Saímos, fomos para o mundo. E é horrível, porque a lei mostrou isso errado. E nós fazia, e o Espírito Santo lembrava que nós tínhamos aprendido na igreja, mas que nem Paulo dizia, nós não conseguíamos, não tínhamos força para lutar contra aquele pecado. Mas o dia que eu aceitei Jesus, irmãos, o dia que eu aceitei Jesus, eu disse, a partir de hoje eu não bebo mais. E olha, irmãos, que eu me considerava dependente. Porque qualquer tristeza, qualquer coisa que eu enfrentava, que eu não tinha força para lutar contra, eu corria para os meus amigos e ia beber.
aquilo me dominava. O dia que eu aceitei Jesus, não chegou o meu avô, a minha avó, não chegou um pastor e diz, não faz mais isso. A lei já tinha dito. Eu já sabia que aquilo era errado. Eu já sabia que aquilo destruía o corpo, adoecia, entorpecia. Eu já sabia isso. Mas o dia que eu aceitei Jesus, a alegria da salvação, a presença de Deus, a visitação de Deus, irmãos, é tão maravilhosa que as paixões, os desejos pelo pecado passam a já não ser importantes. Passam a já não ter a mesma força sobre a nossa vida. Irmãos, nunca mais eu tive vontade de beber. Nunca mais. E não foi porque alguém disse para mim. Foi porque Deus arrancou aquilo do meu coração. Eu lembro, irmãos, um dia que eu estava estudando, estava no ensino médio, no segundo ano do segundo grau, né? E estava com uns amigos, assim, tudo, e eles estavam pegando um refrigerante, e estavam tomando de bico em bico, né? E aí, Dani, chega aqui, toma um pouquinho. E eu peguei, irmãos, e eu tomei. E quando eu tomei, eu senti que tinha o quê? Que tinha álcool misturado. Irmãos, aquilo parece que rasgou meu espírito. Sabe um negócio assim que te dá ânsia de vômito? Sabe algo que não te pertence mais? Hoje em dia eu tenho até dificuldade de tomar suco de uva. Porque antigamente eu bebia muito vinho, né? Então até tomar suco de uva parece que me embrulha assim, ó, me repugna. Porque Jesus me libertou. Amém? Quantas pessoas aqui eram viciadas em cigarro? Tá liberto? Ô, agora, irmã, eu sinto o cheiro assim, chega até... O pessoal pensa, como é que eu consegui ser tão fedida? Fica com cheiro ruim nas mãos, né, irmãos? Fica com cheiro ruim na roupa. Meu Deus do céu. Não é assim, irmãos? Jesus te libertou. Amém? Jesus te libertou. Você não é mais desse marido, do mundo, do diabo, do inferno. Agora você é a noiva de Cristo. Que lindo isso. Ele te limpa, Ele te adorna, Ele te santifica, né? Ele te honra. Ele é digno de honra, irmãos. Mas Ele honra, Ele cuida da sua noiva, Ele cuida da sua igreja. Para quê? Para você frutificar. Para você viver essa vida diferente, dar frutos para a glória de Deus. E aí o versículo 6 fala assim, ó. Mas agora estamos livres da lei. Diga glória a Deus. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, presos. Para quê? Para que sirvamos da mesma maneira. É isso? Não, com mudança. Para que servimos em novidade de espírito, não dominado pelo espírito das trevas, mas guiado e dirigido pelo Santo Espírito de Deus. Sirvamos em novidade de espírito e não na velhice do que, irmãos? Da letra, da religiosidade. Está olhando o pecado e fala assim, eu não posso. Não, irmãos. Quando Jesus muda, a pessoa olha, eu não quero. Não me pertence, não é meu. Amém? Não fique só na letra. Pode isso, faz isso, não faça aquilo, não. Se encontre com o noivo. Tenha esse marido.
A Bíblia diz que o casado, ele se preocupa de como agradar o seu esposo. Se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe em viver para Deus. Se preocupe em se apaixonar por Deus. E as paixões desse mundo não vão ter domínio sobre você. Você ama tanto teu Salvador que você não te vê em outro lugar. Que você não te vê entristecendo o Espírito de Deus. Amém? Irmã Dani, qual é a solução então? Para não andar na carne, para não semear na carne? Nascer de novo. Aceitar Jesus, irmãos. Mas é aceitar de coração. É aceitar sem plano B. É não se ver em outro lugar. Amém? Que mais, irmã Dani? Depois de nascer de novo, onde é recriado aqui dentro, você recebe uma nova vida. O próximo passo, irmãos, e precisa fazer. Tem gente que não dá valor, tem gente que não dá importância. Mas olha o que precisa fazer. Volta atrás. Romanos 6. Não é a irmã Dani que está dizendo, mas depois de aceitar Jesus, para acabar com a força da carne, tem que fazer o quê? Romanos 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos, o que, irmãos? Batizados. Precisa batizar, irmãos. Uma pessoa que não é batizada é uma pessoa que está tendo um caso com Jesus. De vez em quando lembra, de vez em quando procura, mas na hora de assinar o contrato, na hora do testemunho público, eu sou de Jesus e não volto para o mundo, a pessoa quer ficar com Jesus às escondidas. Então precisa batizar nas águas. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados aonde, irmãos? Na morte. Irmã Dani, mas eu não quero morrer. Que morte é essa? Versículo 4. De sorte que fomos sepultados, enterrados com Ele. De que maneira? Pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também. De que maneira? Em novidade de vida. Nasceu de novo, vai ficar duas naturezas andando aí? Vai ficar duas naturezas andando aí? Nasceu de novo o outro precisa morrer. E para morrer, quando morre, enterra, porque senão enterra, fede. Não é assim, irmãos? O que é o batismo? É 3 segundos. Mergulhou e levantou. Mas espiritualmente, irmãos, está enterrando a carne. Está enterrando, está crucificando o domínio da carne. Eu já vi, irmãos, gente batizar fumando. O pastor foi batizar uma irmã, ela fumava. Eu olhei para ele religioso, o quê? Tu vai batizar ela fumando? Ela tem que largar o cigarro para depois batizar. O pastor falou assim, amor, ela quer. Ela já falou para Deus que ela não quer fumar, ela já se decidiu. E eu vou batizar ela. Irmãos, ela batizou. Quando ela saiu das águas, ela parou de fumar. Ela enterrou aquele vício da carne. Ela enterrou aquele vício. Ela enterrou o domínio que aquele vício exercia sobre a vida dela. Por isso, irmãos, que não é brincadeira. Não é tomar um banho. Não é um ritual da igreja evangélica. Não. É mandamento, é ordenança. É matar a velha criatura. E quando sair dali, sair de que maneira? Em novidade de vida. Porque aquele que morre com Cristo no batismo, ele ressuscita para morar no céu.
para morar a eternidade com Deus. E aí, se você ainda não era batizado nas águas, irmãos, não espera. Não espera. Não empurra com a barriga. Irmã Dani, depois de batizar nas águas, busque o batismo com o Espírito Santo de Deus. Porque não é porque você batizou, irmãos, que você vai levantar dali. E você não vai mais pecar. Não. Lá em Gálatas capítulo 5, diz que a nossa carne luta contra o nosso espírito e o nosso espírito luta contra a nossa carne. Vai continuar a luta, mas a luta não vai ser tão intensa, porque foi quebrado o domínio da carne. Mas para andar em espírito, você vai precisar ler a Bíblia, porque isso vai fortalecer o teu espírito. Você vai precisar orar, porque quando você ora, o teu espírito está conectado com o mundo espiritual, com Deus, com o Pai. Amém? E você precisa não só ter o Espírito Santo, mas receber o batismo, ter a evidência, o falar em línguas. Porque lá em João 14, diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo nos ajuda, irmãos, a vencer o pecado. O Espírito Santo, irmãos, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, irmãos, está ali junto com a gente, dividindo a carga, dividindo o peso. Você notou que a gente tem tudo para vencer? Você percebeu? Aceitei Jesus, ele me liberta e me faz uma nova criatura. Batizei nas águas, enterrei, quebrei o domínio da carne. A carne já não me manda, não me governa. Agora eu sou guiado, dirigido pelo Espírito. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Ele é o meu ajudador. E todo dia ele me ajuda a vencer a carne, a ser mais de Deus, a semear no Espírito. E aí você pode ler Gálatas 5, não ficar só nas obras da carne, né? Mas ver o que o Espírito de Deus, ele faz em nós. Ele nos ajuda a frutificar, que é o que disse ali, né? Em Romanos 7, né? Versículo 5. Porque quando andávamos na carne, as paixões do pecado que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Mas agora, em Cristo, batizados, selados com o Espírito Santo, estamos livres da lei para morrermos para aquilo que estávamos presos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, bem forte.